Quando a gente pensa em Ilhéus, vem logo na cabeça as histórias do Jorge Amado. A disputa pela terra, o poder dos coronéis, os jagunços violentos, as mulheres. O ciclo do cacau é o nosso faroeste. Eu acho que não é exagero dizer que sem o cacau, nenhuma dessas histórias existiria. Talvez sem o cacau não existisse nem o Jorge Amado. E não é só romance. Essa região aqui no sul da Bahia teve também uma importância muito grande na história recente do Brasil. E não seria exagero dizer que ela deve isso a esse cara aqui, ó, o cacau. Hoje, essa é uma das regiões mais desenvolvidas do estado. Tem 90 municípios e mais de 2 milhões de habitantes. Não é exagero dizer que toda essa gente está aqui por causa do cacau. Esse também é o lugar onde a Mata Atlântica está mais preservada. Também não é exagero dizer que todas essas árvores ainda estão por aqui por causa dele, o cacau. Aqui o cacau não é só uma árvore, é a origem de tudo, é a razão de ser. Nunca uma planta teve tanta influência na vida de algum lugar. Se o Brasil se chama Brasil, essa terra aqui bem que podia se chamar simplesmente cacau. Pé de quê de perto, quero ver que fruta da cadê, que flor ficou saber, terá sabor, vai ter um pau Brasil. Pé de quê vermelho, verde que te quero ver qual é, de pé na terra até caber na tela da TV. Pé de quê? A região que mais produziu cacau no Brasil ocupa mais ou menos 600 mil hectares no sul da Bahia. Mas a planta não nasceu lá. Ela é natural das florestas pluviais dos vales do rio Amazonas, mais ao norte, e do rio Orinoco, na Venezuela. Foi ali na América Central que o cacau foi visto pela primeira vez por um europeu. Cortés era o nome dele, o conquistador, que detestou o gosto daquela bebida que os astecas faziam com ele, o chocolate. Também era temperado, Júlio, com pimenta e cravo. Já pensou? Mas ele achou que o pessoal, os nativos, tinham uma relação esquisita, diferente com eles. Tinha alguma coisa de religioso. A lenda dizia que a sua semente tinha vindo diretamente do paraíso. Sua poção era fonte de sabedoria e energia física e sexual. Por isso era restrita à aristocracia. Dizem que Montezuma tomava 200 doses por dia, sempre em taças de ouro. Por isso, Julie, quando eles classificaram cientificamente o cacau, deram a ele o nome de Theobroma cacau, que quer dizer, sabe o quê? Manjar dos deuses. Mas era tão valioso que eles usavam as suas sementes como moeda. Pronto, vou pagar a conta. Não se pode dizer qual seria a cotação do cacau asteca em dólar. Mas o que se sabe é que com 100 sementinhas dessa aí, você podia comprar um bom escravo. O chocolate, que era a bebida dos nobres astecas, virou bebida de nobres europeus. No século XVII, a moda do chocolate pegou na aristocracia. No século XVIII, chegou aos burgueses. E no século XIX, se democratizou. Daí, no século XX, foi inventada a barra de chocolate, que foi industrializada e distribuída pelo mundo todo. Hoje, essa indústria de chocolate movimenta mais de 60 bilhões de dólares por ano. O que ele tem de especial? O sabor do chocolate é uma sensação criada por uma combinação complexa na composição da semente do cacau de mais de 1.200 substâncias diferentes, nenhuma delas dominante. Por isso, não inventaram ainda o chocolate sintético. Para completar, a manteiga de cacau tem um ponto de fusão um pouco mais baixo que a temperatura do corpo humano, só para derreter na boca. Com todo o sucesso do chocolate, é claro que o cacau se espalhou pelo mundo. Primeiro na África, depois no sudeste da Ásia, Indonésia, e veio dar
aqui no sul da Bahia em 1700. Mas ele só pegou mesmo no século XIX. No final do século ele já era o maior produto de exportação da Bahia e o segundo do Brasil. Só perdia para o café. Com o cacau vieram as pessoas. Primeiro os coronéis, tomando posse das terras devolutas do Império. Às vezes na porrada. Daí vieram também os jagunços. Depois vieram os trabalhadores rurais, ex-escravos recém-libertados pela Lei Áurea e nordestinos, fugindo da pior seca da história. Ele tá derrubando o cacau aí por quê, Zé? O que vai acontecer agora? Agora tá juntando para nós quebrar o cacau. Ah, então agora Mas é a quebra. É a quebra. Isso aqui mais ou menos é trem, né? É a prática do dia a dia. O coronel, eles andavam muito bem vestidos. Tinham uma mesa alta, bebiam um bom uísque, bom vinho. Viu? Tinha um conforto. A novela Gabriela, Cravo e Canela tem uma coisa errada. Eles iam de bota. Mas nenhum coronel usava bota aqui na cidade. Pelo contrário, andavam com cassimira inglesa e S-120, roupa branca. A primeira pergunta que disseram para fazer para o senhor, que o senhor ia me dar uma resposta engraçada, é se o senhor era um coronel ou é um coronel. Pirréria de Jorge Amado. Eu não podia ser coronel. Coronel, em 1930, Getúlio acabou com essa farra dos coronéis. Isso veio do tempo do Império, né? Mas a República gostou porque o sujeito comprava o título, rendia para o Estado. Estava ali que a Faculdade de Medicina da Bahia, o Ciabra, vendeu esses títulos e reformou a faculdade. Ah, foi assim que surgiram tantos coronéis. Os coronéis no Brasil inteiro. O sujeito ia enriquecendo, comprar uma patente de tenente. Era um batalhão sem soldado. A patente mais baixa era de alferes. Aqui tinha um tio de minha mulher, o Durval Oliveira, fazia questão de se fardar do 7 de setembro. Tinha aqui um cidadão que ele fazia questão de ser chamado Major Quirino. E qual era a sua patente? Eu não tinha patente nenhuma. Eu sou uma molequeira de Jorge Amado. O senhor acha que os coronéis se preocupavam mais com o dinheiro ou com o poder? Não, os coronéis de Ilhéus foram progressistas. Viu? Ali que nós temos um coronel aqui, chamado Coronel Manoel Misael da Silva Tavares. Ele foi o homem que colheu mais cacau, era o rei do cacau. Esse homem só gastava aqui. Veja, ele financiou o início do porto, financiou o início da Estrada de Ferro, se associou a uma firma Gonçalves da Rim para botar água encanada e construiu, não sei se você viu, o Ilhéus Hotel, viu? Aquele prédio antigo. Sei. Foi ele que fez. Quando começou a ter automóvel, todo mundo comprou um automóvel. Era essa. E como começou a sua ligação com o cacau? Eu nasci no cacau. Eu herdei uma fazenda de cacau junto com meus irmãos quando eu tinha 6 anos de idade. Minha família é uma das mais antigas daqui, a parte de minha mãe, que nasceram lá em Olivença. Você teve em Olivença? Ainda não. É, nasceram em Olivença. São caboclos lá de Olivença. Bom, o senhor nasceu praticamente no meio do cacau, mas tem um pé de cacau. Tem um cacaueiro que seja especial para o senhor? Eu tenho um que é a Árvore da Saudade. Um que eu tenho no computador. Um cacaueiro muito bem carregado, uma beleza. Eu chamo a Árvore da Saudade. De vez em quando, o senhor liga o computador e fica olhando para ele. Mando para os amigos. Quando que alguém ia pensar que o computador ia ter essa finalidade, né? De guardar. O computador, para mim, caiu do céu. Olha como ele se vestia para ir para a roça. O senhor conviveu muito com Jorge e com Zélia? Muito. Estou vendo ali uma dedicatória. É um dos maiores amigos que eu tive em minha vida. O Jorge Amado, se é um grande escritor, foi um dos sujeitos que eu já vi sem amigo. É uma figura extraordinária. Você acha que o computador mudou sua vida? Homem, encheu minha vida. Você sabe, minha filha, eu quero conseguir trabalhar a vida inteira e depois ficar no meio da rua. Assim. Hoje em dia o computador é o cacau pro senhor. É para mim. Aqui.
essa família aqui dominou Ilhéus de 1910 a 1930. Esse é o Coronel Pessoa, Antônio Pessoa da Costa Silva. É o que Jorge Amado bota como personagem Gabriela de Melk Tavares. E quem lhe ensinou a mexer tanto no computador para escanear tudo, formar esses arquivos, mandar foto, trazer foto? Eu tomei um curso de 15 dias. E depois, eu não sou muito burro. No começo do século XX, os coronéis do cacau tinham criado um mundo à parte. O cultivo do cacau era muito fácil e a mão de obra muito barata. Começaram a acumular poder e riqueza e viraram senhores feudais nas suas terras. Mas eles eram desbravadores, aventureiros. Não tinham tradição de agricultores nem de comerciantes. Os coronéis tomaram o primeiro susto em 1929 no craque da Bolsa de Nova York, que derrubou o preço do cacau no mundo. Era uma questão distante, além da compreensão deles, mas que já mostrava que a monocultura era uma economia vulnerável demais. Para completar, veio a Revolução de 30 e começou a se falar em questões trabalhistas no Brasil. E as fazendas de cacau não eram exatamente um modelo em termos de direitos do trabalhador. O trabalho na colheita do cacau não passava de 8 meses por ano, o que significa que todos os anos, na entre-safra, acontecia uma demissão em massa. Os trabalhadores rurais tinham que deixar as terras do coronel e ficar perambulando por aí até a próxima colheita. Desse jeito, na zona do cacau, ninguém se apegava realmente à terra. Além do trabalhador ser expulso todos os anos, o próprio coronel, assim que ganhava algum dinheiro, dava um jeito de morar na capital. Isso explica, por exemplo, por que as fazendas de cacau não tinham capelas, como nas fazendas de café no sul. Às vezes tinha até um oratóriozinho na casa do coronel, mas só. Afinal, para que capela se não tinha ninguém para rezar? Os coronéis também não fizeram herdeiros, porque os seus filhos já nasceram muito ricos, foram estudar na capital, perderam totalmente o contato com a terra. Eles não sabiam nem o que era um cacau. Quer dizer, o que há menos de 100 anos era terra de ninguém, continuou sendo terra de ninguém. Tinha dono, mas não tinha ninguém, era terra do cacau. Desapego à terra, falta de tino comercial, nenhum interesse pelo desenvolvimento das técnicas agrícolas. Por tudo isso, o cultivo de cacau, apesar de toda a riqueza e poder que gerava, foi bastante desastrado. O golpe final viria na década de 80, com a vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa é uma doença causada por um fungo. Ele é originário do Amazonas, mas lá ele não causou muitos estragos. Na Bahia, onde os cacaueiros são muito próximos uns dos outros, os fungos se espalharam muito rapidamente. Como tudo aqui nessa região girava em torno do cacau, a vassoura de bruxa desestruturou toda a sociedade local. A economia desabou. Mais de 90 mil trabalhadores perderam o emprego. 3 milhões de pessoas foram afetadas direta ou indiretamente. Em 10 anos, o Brasil, que era responsável por 24% do cacau mundial, passou a produzir só 4%. Se nos anos 80 as exportações faturavam 900 milhões de dólares, no final dos anos 90 esse valor caiu para menos de 5 milhões. Bom, esse aqui é o João, ele é engenheiro agrônomo, e eu já conversei a beça com ele, gostei muito da conversa. Uma porção de coisas que a gente intui, a gente vê na prática acontecendo, é muito bom, né? Tá certo. Não, eu fiquei animada, porque ele disse que quando chegou isso aqui estava acabado, como toda essa região do cacau, não é isso? Toda a região, a vassoura de bruxa chegou e praticamente extinguiu toda a cultura do cacau. Junto com a vassoura de bruxa também, o preço do cacau estava lá embaixo. Foram muitos fatores que contribuíram para arrasar mesmo, né? É uma seca que também ocorreu, teve uns anos, que é uma seca muito séria que aconteceu na região e também ajudou muito a acabar com as fazendas. Bom, aí esse quadro devastador vocês estão começando a reverter como? Bom, inicialmente começou através do processo de enxertia, né? Que foi foi substituindo aquelas plantas que eram sensíveis ao ataque da vassoura de bruxa por material resistente. Isso estava dentro das fazendas e encontrava essas plantas. E foi feita uma seleção daquele material que resistiu e depois foi feita a multiplicação através da enxertia. Para se manter uma fazenda de cacau orgânico, se usa as técnicas mais modernas. Até esse negócio está tão na moda agora de clonagem, o pessoal faz aqui, até o Zé faz, né?
Você é o doutor Albieri da novela? Não. Faz clone aqui? Não, nós trabalhamos... Faz sim, Zé. Nós trabalhamos clonagem, quer dizer, mas no cacau, né? E aí vai dando um monte de Murilo Benício no pé? Não, vai dando frutos. A clonagem, nós temos de pegar um material de uma planta resistente, né? E tirar os galfos e fazer a clonagem no pé do cacau afetado de vassoura de bruxa. Primeiro, nós temos que tirar uma galha dessa aqui, ó. E fazer esse processo aqui, ó. Viu? Primeiro. E cortando, ó, e deixando um talo aqui, né? Que aqui é a gema, né? A gema. Aqui nós vamos pegar na faixa de uns 20 centímetros mais ou menos, né? Nós vamos deixar de 3 a 4 gemas. Agora nós vamos fazer a clonagem. Gema enxertia. O processo. Doutor Albieri. Esse corte é muito importante. Aqui pega melhor. Não é tão difícil. É prático, aqui é fácil. Pegamos o cacau, apertamos. Aqui a clonagem aqui é rápida. Meio folgado para entrar uma ventilação. Acabou, Zé? Pronto, a clonagem está feita. O que a gente está recuperando junto com a recuperação do cacau? Isso é importante, porque não é só o enxerto. Essa fazenda é inteirinha de cacau orgânico. Como toda fazenda orgânica, você procura o quê? Você procura inicialmente não usar produtos químicos, né? Então nós partimos aqui, por exemplo, nessa fazenda, nós não usamos nada de químico. Só usamos produtos naturais. Isso faz ficar mais caro? Eu acredito que não, porque principalmente para o cacau, se você adquirir produtos químicos hoje, eles são todos dolarizados. E se você trabalhar com produtos orgânicos, você está trabalhando com o quê? Com produtos que você gera um pouco mais de mão de obra, que você está tendo um benefício social. Então, olha, já estamos dando 2 vantagens de trabalhar com agricultura orgânica. A primeira, você não fica preso no dólar. O dólar subiu, o produto químico subiu, as suas aves todas estão acostumadas com aquilo, sem aquilo elas não vão produzir. Então, você vai cada vez gastando mais dinheiro. Sempre gastando. Quando chega uma praga aqui, a gente não tenta acabar com a praga. A gente não combate a praga. O que a gente faz aqui? Convive com ela. A gente aprende a conviver com a praga. Eu acho que isso vale pro resto da vida da gente. Quando vem uma coisa ruim, se você quer logo lutar com ela, fazer uma briga de foice, uma queda de braço, em geral a gente perde. Mesmo que você ganhe logo, a seguida você vai pagar o preço daquilo. Então, essa filosofia que eu acho legal de uma coisa orgânica. Segundo, onde tem produto químico, tem menos gente trabalhando. Então, o que acontece? Socialmente é importante também, além de ecologicamente, além da sua saúde que está sendo preservada, ele está botando mais gente para trabalhar aqui, muita gente que estava solta sem emprego. Bom, todas essas vantagens que a gente disse e uma que é básica. Todo mundo fala assim, mas aí as outras vão produzir mais, já que o que o pessoal quer saber é da grana mesmo. Vou dizer a maior vantagem. Essa fazenda, que é inteiramente orgânica, é a que produz mais cacau em toda essa região. Muito mais do que as que usam agrotóxico. E ela tem uma preservação que é ecológica, né? Ela mantém essa mata atlântica, ela mantém essa cobertura, essa mata ciliar aqui. Outra vantagem maravilhosa, o cacau é um fruto ecológico, uma árvore ecológica, porque para ele viver ele precisa de sombra, se ele precisa de sombra ele precisa da mata. Então as árvores grandes, que em todas as outras culturas foram dizimadas, aqui estão preservadas graças a esse cara aí, o cacau. A gente deve muito a ele. O fim do ciclo do cacau não deixou um cenário de abandono. Pelo contrário, quando a poeira baixou, tinha isso aqui, ó, a mata. E ela foi preservada graças a uma peculiaridade do cacau. É que ele vive na sombra. Por isso, no cultivo do cacau, as árvores grandes são poupadas para protegê-lo do sol. É o que eles chamam aqui de sistema cabruca. As copas dessas árvores acabam funcionando como uma espécie de corredor ecológico, com um trânsito pesado de animais silvestres e de insetos. Isso já garante uma troca de material genético entre as poucas áreas de floresta preservada. Os coronéis foram embora, os camponeses continuaram perambulando e o cacau ficou. Hoje quem povoa essas terras são os turistas. E não é exagero dizer que eles vêm para cá por causa do cacau, porque foi o cacau que manteve essa paisagem intacta. Só que os turistas, assim como os camponeses e os coronéis, uma hora vão embora. Quando acabam as férias, eles voltam para casa. E olha só quem fica. Essa
continua sendo a terra do cacau.